Graças a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Esse áudio tá bom, né? Tá meio caixa aqui em cima. Tá bom? Amém. Você tá feliz? Diga amém onde você está. Amém. Quem está feliz, diga amém mais forte. Amém. Alegria não é para dentro, alegria é para fora. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala, você está alegre, meu irmão? E agora você vai pedir para ele expressar a alegria que está dentro dele. Pede para ele contar uma piada, pede para ele dar um sorriso bem largo. A alegria não é para dentro, a alegria é para contagiar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Agora, muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar ministrando aqui. É um privilégio muito grande. Uma pessoa tão nova quanto eu estar ministrando aqui. E não é qualquer um que tem esse privilégio. Então, desde já, eu já quero agradecer já meus pais, a oportunidade, os pastores também estão aqui. Tem muitos que, às vezes, nem têm essa oportunidade, e eu estou tendo essa oportunidade. É uma honra, e eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo. Muito obrigado por você estar aqui, amém? Mas, hoje eu queria compartilhar a respeito de uma palavra, eu não tenho muito tempo. Eu intitulei ela de em geração em geração. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala, de geração em geração. Eu coloquei um subtítulo aqui bem interessante. Quando não investimos na futura geração, estamos fora do propósito de Deus. Isso, às vezes fica meio delicado falar isso, né? Está fora do propósito de Deus. Mas quando você não investe na futura geração, isso é um sinal de que você não está no propósito de Deus. Abra sua Bíblia e, se puder, projetar aqui para mim. Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Projeta para mim, fazendo favor. Gênesis capítulo 1, verso número 28. Já abriram aí? Responde, amém. Amém. É bom quando responde, que anima o pastor, gente. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa ordem não foi dada a Adão. Essa ordem foi dada para Adão e Eva. Existe uma diferença quando é uma ordem dada para um homem individual ou quando é dada para o casal. Nessa época só existia o casal no jardim. Então essa ordem eu posso dizer e afirmar que foi dada para a geração de Adão. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Existe uma ordem dada a uma geração. Sede fecundos. Esse sede fecundos não é para Adão. Porque homem sozinho não dá fruto. Homem sozinho, líder sozinho não dá fruto. Discipulador sozinho não dá fruto. Pastor sozinho não dá fruto. O pai sozinho nunca dá fruto. O homem sozinho não pode dar fruto, é infrutífero. Diga para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, fala, você quer dar fruto? Então não ande sozinho. Então essa ordem foi dada para Adão e Eva. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O sede fecundos é uma porta. Se você é fecundo, você pode multiplicar, você pode encher a terra e você pode sujeitar-a. Você pode fazer isso tudo, se você for fecundo. Então, o ser de fecundos é uma ordem para toda geração, para todo casal, para toda família, para toda célula, para todo discipulado. Se você não está sozinho, você é fecundo. Mas se você é fecundo, você pode multiplicar, encher a terra e sujeitar. Agora, eu quero apresentar para você uma diferença. Existe uma grande diferença entre multiplicar e encher a terra. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, há uma diferença, meu irmão. Muitas gerações crescem, muitas igrejas crescem, muitas células crescem, muitos discipulados crescem, mas poucos multiplicam. Existe uma diferença entre uma família crescer e uma família multiplicar. Existe diferença de uma célula crescer e de uma célula multiplicar. Existe uma diferença entre você multiplicar e você encher a terra. Adão cresceu? Adão cresceu? Cresceu. Teve filhos? Teve. Teve netos? Teve. Teve uma geração? Teve. Mas ele multiplicou? Não. Você não vai ver nenhum outro na Bíblia como Adão. Adão foi único. Adão não expressou seu coração para o seu filho. Adão não passou o seu propósito para o seu filho. Adão não teve herdeiro. Adão caminhou sozinho. Deus fez qualquer homem? Não, ele fez um à sua imagem e semelhança. Ele cresceu, mas ele multiplicou. Existe uma diferença quando você cresce
e uma diferença quando você multiplica. Deus, ele não só cresceu, como ele multiplicou. Quando as pessoas olharam para Adão, via Deus, porque é a imagem e semelhança. Mas quando as pessoas olhavam para os filhos de Adão, às vezes nem reconhecia, porque Adão não passou o coração, Adão não multiplicou, Adão só cresceu. Existe uma diferença, você tem uma geração que cresce e uma geração que multiplica. Por isso que a geração de Adão foi corrupta, teve caos, porque a liderança parou em Adão, a célula parou no líder, o discipulado parou no discipulador, não cresceu, não multiplicou. Nós levamos muito a sério a multiplicação. Quando uma célula cresce, a gente multiplica, mas não multiplica a quantidade de membros. Uma célula chega a 15 pessoas, aí fala, vamos multiplicar. Vai 8 para um lado, 7 para o outro. Multiplicou a quantidade de membros? Multiplicou a quantidade de líderes. A quantidade de membros não multiplica, multiplica a quantidade de líderes. Adão multiplicou? Não, só cresceu. Você não vai ver ninguém mais como Adão. Por isso que Eva foi seduzida pela serpente, por isso que Caim matou Abel, por isso que teve uma família desestruturada, por isso que teve uma célula mal feita, por isso que teve um discipulado mal organizado, porque não houve multiplicação. Crescimento é muito fácil. Crescimento é a coisa mais fácil que tem. Fiz uma missão esses dias aqui nas férias, a gente rodou aqui evangelizando algumas quadras, abrimos 2 células. Crescimento é muito fácil, porque não é o homem que cresce. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de? Quem cresce é o homem? Não, o crescimento é muito fácil. Quem cresce é Deus. O problema é a multiplicação. Tem muita gente que cresce, mas não multiplica. A geração de Adão virou corrupta. A geração de Adão teve caos. A geração de Adão foi desestruturada. A geração de Adão não teve organização, não teve outros líderes, parou em Adão, o mover parou no homem. O que aconteceu? Deus, ele decidiu começar do zero. Começou a chegar uma corrupção tão grande, que Deus falou, vamos começar do zero. E aí Deus anuncia o dilúvio. E aí depois que ele anuncia o dilúvio, ele vai levantar outro líder. Quem que ele levanta? Noé. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora é Noé. Com Adão não deu certo, então agora vamos com Noé. E aí Deus levanta Noé e sua família, fala família. Porque com Adão foi um casal, foi Adão e Eva. Mas agora é Noé e sua família. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Noé, Adão não teve família de verdade. Noé, Adão não teve herdeiros. Noé, Adão só se preocupava com a esposa. Noé, Adão não liderou a célula de verdade. Noé, Adão não levantou ali treinamento. Noé, Adão não teve obreiro. Sabe o que aconteceu? A geração não foi para frente. Mas Noé, agora eu vou deixar com você a sua família, Noé. Agora você tem filhos. Os filhos têm esposa, Noé. Agora você tem os netos também, Noé. Não cometa o mesmo erro que Adão. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Invista na futura geração. Existe um grande problema nas gerações que crescem, mas não multiplicam. O problema de muitas células é que não multiplicam. O problema de muitas famílias é que não multiplica. O pai tem filho, o pai tem filha, mas o filho não quer ser pai, a filha não quer ser mãe, e aí não vai multiplicar, só vai crescer. Tem um crescimento na casa, tem filhos, aí os filhos têm alguns irmãos, mas ninguém quer ser como o pai. Esse é o problema. Tem empresa, tem funcionários, mas os funcionários não querem ser como empresário. Sabe qual é o problema? Tem células, tem membros, mas nenhum membro quer ser como líder. Esse é o problema da multiplicação. Se tem falta de multiplicação, não vai passar o mover de geração em geração. Vai só crescer. Você vai ver a história de Noé com o dilúvio. Teve um dilúvio, você vai ver que o dilúvio passa. Aí depois Noé sai com a sua família da arca e você não sabe mais nada da vida de Noé. Depois do dilúvio, Noé desaparece, evapora. Parece que você não sabe mais nada da vida dele, da vida da família dele. Você vai ver que tem uma famosa história depois do dilúvio, que é a Torre de Babel. É um grande povo que constrói uma torre até os céus, que eles querem chegar a um Deus. Mas aí eu te pergunto, cadê o líder dessa geração? Da geração que constrói a torre. É um grande povo, mas não tem líder. Sabe o que acontece? As línguas são divididas, porque aonde não tem líder há confusão. Aonde não tem líder há corrupção. Aonde não tem líder há caos. Aonde não tem líder vira igual a Torre de Babel. Haverá uma confusão eterna, porque não tem líder. Quando não tem o passar, quando não tem o multiplicar, quando não tem o herdeiro, quando não tem o passar do coração, do propósito, do chamado, não existe multiplicação,
não vai passar a mover de geração em geração. Cresce, mas não multiplica. E aí então, com Adão não deu certo, com Noé não deu certo, e aí Deus então vai chamar outra pessoa. Deus chama Abraão. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora é com Abraão. E agora começa a minha palavra. Com Abraão nós temos investimento. Com Abraão nós temos a futura geração. Abra para mim agora, Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Se você tem Bíblia, abra rapidinho. Se você tem no celular. Se você não tem Bíblia, acompanhe com o crente que está do seu lado. Gênesis capítulo 12, verso de número 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Com Adão foi casal, com Noé foi família, mas com Abraão é nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Por que vai engrandecer o nome de Abraão? Porque ele é o líder, porque ele é a futura geração. Quando nós temos um líder sendo levantado, é um nome que está sendo engrandecido. Quando nós temos pastores sendo levantados, são os nomes que serão lembrados. No templo do Senhor, no Velho Testamento, as únicas partes do templo que tinha nome era a coluna, porque é a coluna que sustenta a obra, é a coluna que dura de geração em geração, por isso que tem nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos agora um homem que vai investir na futura geração, mas nós temos um problema. Abraão não é novo. Abraão não tem 15 anos de idade. Abraão não é novo igual eu, nem novo igual o pastor Mauro. Abraão tem 90 anos de idade. Que futura geração é essa que começa com 90 anos de idade? Engraçado, a gente prega que a nova geração são os adolescentes, são os jovens. A futura geração são dos mais novos. Eu não discordo. Os mais novos vão trazer ideias novas, inovadores. Eu sou novo, eu concordo com isso. Mas não existe mais novo se não tiver investimento dos mais velhos. Não tem como ter os mais novos na frente se os mais velhos não estiverem atrás. Então, Abraão não é da nova geração. Abraão é da velha. Mas ele que investiu na futura geração. Não tem como ter uma nova geração se a velha geração não investir. Não tem como os mais novos irem para frente se os mais velhos não estiverem atrás empurrando. Não tem como os filhos quererem ser pais se os pais não estiverem por cima ensinando eles a serem pais também. Não tem como os líderes de treinamento serem líderes se os líderes não pôr a mão na massa e investir neles. Não tem como os líderes serem discipuladores se os discipuladores não estiverem por cima ensinando eles, disciplinando, mostrando o caminho, mostrando o trilho para ser discipulador. Não tem como os funcionários ser futuros empresários se o empresário não estiver ensinando, não estiver gerenciando, não estiver por cima. Não tem como gerar os futuros pastores se não tiver pastores ensinando, pastores investindo, passando no coração. Não tem como ter a futura geração se a velha geração não investir. Não tem como. Eu sou discipulador de adolescentes. Hoje acompanho 60 jovens adolescentes, membros e frequentantes. E vocês, eu não acompanho muito a liderança das outras redes, mas você que acompanha jovem e adolescente vai se identificar. Não tem como fazer qualquer mobilização, seja para comunhão, célula, reunião, culto, se não tiver apoio dos pais. Não tem como. Se você não tiver apoio dos pais, isso vai virar um fracasso. Hoje eu tenho uma honra, porque hoje eu tenho os pais dos meus líderes, os pais dos meus membros, hoje estão sendo envolvidos na igreja. Muitos já são. Isso é uma honra muito grande, porque tem o apoio dos pais. Agora, os pais que não apoiam, o filho não vai para frente. Eu já tive pai que chegou para mim, eu sou novo, eu já tive essas conversas. O pai chegou para mim, o pai não era envolvido na igreja, o filho era. Aí o pai, ele não era envolvido na igreja, ele chegou para mim e ele falou: você não investe nos jovens? Ele falou para mim, você não investe nos jovens, você só quer crescimento, você só quer ver número. O pai não era envolvido na igreja, ele me falou isso, estava no início das férias. Aí ele falou para mim, você não investe nos jovens, você só quer que a sua célula cresça, só quer ter discipulado grande, você não quer investir nos jovens, não quer saber o problema que ele estava passando. Eu acho que aquele filho tinha maltratado o pai, feito alguma coisa. Mas
Mas aí, o que acontece? Eu falei para ele, eu concordo com você. Falei para ele. Falei, eu acho que eu não invisto mesmo. Falei para ele. Eu falei mais, eu acho que você deve procurar outro líder. Procura um líder que invista nos jovens. Falei para ele. Porque discordar com o pai é a pior coisa que tem. Pai, chega, olhe para mim. Se um líder chega e fala que você está errado, que você está ensinando seu filho errado, você vai concordar? De maneira nenhuma. O pai olha para um líder que é adolescente. Não, minha amiga. Não vai dar, é adolescente. Eu cheguei para o pai e falei, eu concordo. Eu não invisto nos jovens e adolescentes, só penso em número. Eu falei para ele. E falei para ele, procura outro líder. Um líder que invista. Vai ser melhor para você. Aí ele não era envolvido na igreja e tirou o filho da igreja. Aí nas férias ele não levou o filho para a igreja de jeito nenhum. Terminou as férias, ele me ligou. Aí ele me ligou falando, João, preciso da sua ajuda. Aí eu falei, que foi? Aí ele falou para mim, não, eu estou com problema aqui, que meu filho está de depressão. Aí eu falei, é mesmo? Depressão? Aí ele falou, eu peguei ele se mutilando no quarto. Eu falei, grave, problema grave. Aí ele chegou para mim e falou para mim, eu preciso que você invista nele, para você envolver ele na liderança, envolver ele na igreja. Aí eu falei, invisto? Falei para ele, invisto, vou envolver ele na igreja, com uma condição, falei para ele. Aí ele me perguntou, qual? Aí eu falei para ele, se você investir também. Porque se o pai for contra, ele vai continuar se mutilando. Mas se o pai estiver na obra, ele nunca mais vai ser o mesmo. Aí eu falei para ele, se você investir, e se você também quiser que ele seja transformado, eu invisto ele numa boa. Mas se você for contra, pode levar. Não vai ter como. Hoje eu tenho pais que são envolvidos na igreja, os pais dos meus membros. É mobilização, é organização, é investimento na futura geração. Presta atenção. Quando Deus chamou Noé, Noé era novo? Era novo? Não era, já tinha filhos, netos. Era mais velho, que tinha que investir nos mais novos. Quando chama Abraão, Abraão era novo? Não era novo. Quando o Davi foi ungido, ele era novo? Era, mas ele foi ungido pela velha geração, profeta Samuel. Aí depois vai chamar Jesus. Aí Jesus vem para trazer a nova criatura, a nova geração, mas ele foi batizado pela velha geração, João Batista. De todos os apóstolos de Jesus, quem assumiu a igreja? O mais velho. Se não tiver investimento dos mais velhos, não tem como os mais novos irem para frente. Não tem como a nova geração ir para frente. Se os mais velhos não estiverem por cima, se os mais velhos não estiverem acompanhando, se os pais não tiverem a favor, não tem como os filhos ir para frente. Não tem como. É preciso ter um investimento da velha geração. Fala a pessoa que está do seu lado, fala, nós precisamos do investimento da velha geração. Mais um texto, Gênesis capítulo 15, verso número 4. Vou te mostrar qual que foi o erro de Adão e Noé. Gênesis capítulo 15, verso número 4. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mais forte, não será esse o teu? Para terminar, não será esse o teu? Qual que foi o erro de Adão? Não teve um? Qual foi o erro de Noé? Não teve um? Não teve herdeiro. Você não vai ver herdeiro de Noé, herdeiro de Adão. Não teve nenhum sujeito para continuar a liderança de Adão. Não teve nenhum sujeito para continuar a obra de Noé. Não teve nenhum herdeiro para continuar a família. Não teve nenhum herdeiro que queria ser como o pai. O que aconteceu? Corrupção, caos, não teve investimento, não foi para frente. Mas com Abraão foi diferente. Com Abraão teve um herdeiro. Quando tem herdeiro, a obra vai muito mais além. Com Adão foi casal, com Noé foi família, mas com Abraão foi nação. Fala a pessoa que está do seu lado, fala, quando nós temos um herdeiro, nós atingimos nações. Você não vai atingir uma família, você não vai atingir uma igreja, você vai atingir uma nação. A obra de Deus ela é eterna, ela não pode parar. Se o homem não investir em ninguém, a obra para no homem. O homem não é eterno. Uma hora alguém vai morrer, uma hora alguém vai passar mal. Nós somos falhos, nós não somos eternos. Por isso que nós temos que investir nos nossos herdeiros. Por isso que nós temos que ter a nova geração. Se nós temos herdeiros, a obra se torna eterna. A obra continua de geração em geração. Precisamos de herdeiros. Eu te pergunto, cadê o teu herdeiro? Na tua família, na tua casa, na tua empresa, no seu trabalho, na sua célula, discipulado, rede. Cadê o teu herdeiro?
Se não tiver herdeiro, a obra vai parar. Se não tiver herdeiro, vai pausar tudo. E aí, como é que continua a obra? A obra é eterna ou não é? É eterna, não pode parar em nós. A obra tem que passar de geração em geração. De geração em geração. Abraão passou. Depois de Abraão, ele teve um caminho com Deus, e Deus prometeu para ele um herdeiro. Deus prometeu para ele um herdeiro. Mas um tempo foi passando, e foi o tempo suficiente para a paciência de Abraão esgotar. E aí Abraão falou que, não, eu vou fazer o meu herdeiro. O que Abraão fez? Arrumou uma das empregadas, coabitou com ela, e teve Ismael. Ismael foi uma geração fruto da sua força, fruto da força humana. Mas sabe o que é engraçado? Você não conhece o Deus de Abraão, Ismael e Jacó. Você não vai ver Ismael no decorrer das gerações. Por quê? Porque aquilo que é feito pela força humana é esquecido. Aquilo que é feito pela força humana não vai passar de geração em geração. Fica para trás. Uma coisa que nós temos que aprender para a futura geração é que a futura geração não é feita por você, é feita pelo Espírito. A futura geração, ela não pode ser feita pelas nossas mãos. A futura geração não pode ser feita pela força humana. Se você fizer pela sua força humana, eu te garanto, a próxima geração não vai nem lembrar disso. Não vai lembrar de suas obras, não vai lembrar dos seus filhos. Ismael não foi lembrado de geração em geração, foi lembrado daquele que foi gerado pelo Espírito. Aquilo que é gerado pelo Espírito é lembrado de geração em geração. Nós não podemos fazer pela nossa força, nós não podemos fazer pela força do homem, nós temos que gerar geração através do Espírito. Gênesis capítulo 21, verso número 2, você vai ver que o Espírito dá um herdeiro a Abraão. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice. Sara era estéril, não podia ter filho, foi o Espírito que concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice. Mais forte, na sua velhice. Agora cutuca a pessoa que está conversando do seu lado, fala, na sua, no tempo determinado. Não foi qualquer tempo. Sabe qual é o problema de muitas células? Multiplica antes da hora. Sabe qual é o problema de muito discipulado? Multiplica antes da hora. Sabe qual é o problema de muitas famílias? Deixa o filho sair de casa antes da hora. Sabe qual é o problema de muitas empresas? Passa para o funcionário antes da hora. Mas tem um tempo determinado de que Deus lhe falara. A nova geração não é feita pelo nosso tempo. A nova geração não é feita pela nossa força. É no tempo e na força do Espírito. É o Espírito que concebe e no tempo dele. Mas sabe o que é engraçado? Qual que é o tempo do Espírito? Na velhice de Abraão. Quando Abraão não tinha mais forças. Quando Abraão... Tá calor? Tem muita gente abanando. Tá calor? Muita gente abanando. Eu tô suando aqui, mas eu acho que é só aqui na frente. O que eu estava falando? Na velhice. O tempo determinado do Espírito é na velhice de Abraão. É quando Abraão não tem mais força. É quando Abraão não consegue mais. É quando Abraão não tem mais o pique. Sabe quando as pessoas não conseguem mais o pique? Sabe, hoje, eu tô novo, eu sei disso. Eu não sou velho, mas eu não consigo ficar... Eu já tenho 16 anos, já tenho 16 anos, mas eu não sou de ficar o tempo todo agitado, em questão de que vai banhar de piscina, aí fica na piscina o dia todo, aí você sai, aí você quer sair de novo à noite, aí você sai à noite. Eu fiz uma comunhão lá em casa, a gente banhou de piscina, aí teve um culto depois, eu estava morto já, eu não conseguia mais seguir um negócio, não dá mais, entende? É porque não tem mais o pique. Eu tenho um pique, eu sou novo, mas você está entendendo, está aplicando aí. Aplica. Mas para pensar, eu estava liderando, eu comecei a liderar faz pouco tempo, mas a minha célula cresceu muito rápido. Aí em um ano, eu multipliquei minha célula 4 vezes, porque cresceu muito rápido, eu não tinha mais o pique de acompanhar todo mundo. Você que já multiplicou célula, você sabe, chega um ponto que você não consegue acompanhar mais todo mundo. Chega um ponto que você não consegue mais visitar todos os membros. Chega um ponto que você não consegue mais acompanhar todos os líderes. Precisa de uma multiplicação. Chega um ponto que Abraão não conseguia mais. Era uma nação. Pensa, uma nação. Ele estava guiando uma nação. A promessa dele era para guiar uma nação. E aí Abraão não tem mais o pique. Ele estava na velhice. Chega um tempo que o líder não consegue mais.
Chega um tempo que o empresário não consegue mais. Chega um tempo que o pai não consegue mais. Precisa da futura geração. O tempo do Espírito é quando a velha geração não consegue mais. Quando a velha geração já está sem força. Quando já está sem a pegada. Você sabe quando está sem a pegada. Sabe quando você vê alguém que fala nada com nada? Que chega e tem umas ideias meio lelé, já viu? É uma pessoa que não tem mais força. Que ela não está mais na pegada. Já viu aquelas pessoas? Essa área aqui tem mais casal, né? Já viu aquelas pessoas que pegam o celular e faz assim? Já viu? Já viu isso? Ele pega o celular, aí faz assim, ó. Aí você fala assim, que é isso? Aí, é porque a geração do celular não é pra ela. Porque se a geração do celular fosse pra essa pessoa, ela não ficava assim, entendeu? Entende? Porque não tem mais a pegada. Tem que passar de geração em geração. Eu falo isso, mas não é porque tem lá em casa, não. Não tem esse tipo de gente lá em casa. Não se preocupe. É porque... Não, é só um exemplo. Aí... Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que não sabe que tem que passar de geração em geração. Eu vi esses dias um filósofo contando que tem pessoas que não usam raízes para o passado, usam âncoras. Raízes servem para alimentar, âncora serve para imobilizar. Aí a pessoa pega a âncora, joga lá no passado, aí começa, no meu tempo, não tem esse tipo de gente? No meu tempo o povo era diferente, mas é óbvio que era diferente. Cresceu, nasceu, novas pessoas, foi diferente. Entende? Tem gente que não passa de geração em geração, que não quer passar, quer ficar nos hábitos, nos costumes. A primeira ordem que Deus deu para Abraão é o quê? Sai da tua terra, da tua parentela. Tem hábito que tem que parar mesmo. Tem coisa que tem que parar mesmo. Tem uma hora que as nossas estratégias não vão dar mais certo. Tem uma hora que as coisas que nós estamos fazendo não vai mais utilizar. Tem uma hora que nós vamos ter que sair da nossa terra. Tem uma hora que nós vamos ter que largar os nossos pais. Tem uma hora que nós vamos ter que começar novos costumes. É um mover que passa de geração em geração. Sabe, uma coisa que eu vou dizer agora para os pais. A nova geração não tem a ver só com idade. A nova geração também tem a ver com disposição. Aquele que tem disposição de sair de casa, sair da casa do pai, sair da tua terra e ir para casa que Deus vai mostrar, esse está apto para ser usado para a nova geração. Porque ele não está só a favor de idade. Ele não está só de olho em idade. Não, é só nos mais jovens. É só nos mais novos. A gente não está incluído nisso. Eu vi um estudo do Charles Swindoll. Ele fala sobre o estudo de Abraão. Ele fala que tem gente que morre antes do último suspiro. Vou falar de novo. Tem pessoas que morrem antes do último suspiro. Sabe por quê? Alguma coisa dá errado, ele desiste. Tem ou não tem? Fala, não, a empresa não deu certo. E segue a vida. Não vai mais investir em outra empresa. Não, a célula fechou. Parou. Não vai mais abrir outra célula. Tem gente que morre antes do último suspiro. Abraão era um cara morto. Você não vai ver nada sobre Abraão. Mas quando ele teve disposição de sair da terra dele, de sair da casa dos seus pais, ele foi usado. Quando nova geração não tem a ver apenas com idade, tem a ver com disposição. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, seja disposto. Eu estou saindo da minha palavra, eu não estou... Pode fazer isso não. Você vai ver então que o mover passa de Abraão para Isaac. Não foi gerado pela força dele, foi gerado pelo Espírito. Nós temos que entender que a nova geração não é gerada pela nossa força, mas é gerado pelo nosso Espírito. Mas depois disso, Isaac foi passar a geração. E aí Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Fala mais alto, fala Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Chega no tempo que Isaac tem que passar a bênção. Ele tem que passar o mover de geração em geração. E o certo é ele passar para Esaú. Mas você conhece a história. Jacó lhe rouba essa bênção. Jacó ele chega, veste as roupas do mais velho, coloca mais pelo, porque o filho mais velho era mais peludo.
E aí ele chega diante do pai, que está com problema de vista, outra comprovação de que o pai não era velho, então mover de geração é quando o pai está velho, e aí ele está com problema de vista, e aí ele só trisca lá em Jacó, ele vê que o cheiro está de Esaú e passa a benção. Ele não viu, porque ele era velho, então ele passa a benção para Jacó. Jacó não merecia, mas ele recebe a benção. Foi injusto, mas ele recebeu. Sabe outra coisa que nós temos que entender? A nova geração é uma geração que recebe bênçãos imerecidas. Porque a bênção era para Esaú. Sabe, esses dias eu ouvi um pastor dizendo que nós somos a nova geração. E aí, a bênção era para ir para o nosso irmão mais velho, Jesus. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que nós temos agora as vestes de Jesus. Temos ou não temos? Somos santos, somos justos, somos perfeitos. Quem é perfeito aqui? Se você é perfeito, você é nova geração. A partir de agora, nós temos as novas vestes. Nós estamos com os pelos de Jesus. Nós estamos com as vestes de Jesus. Agora nós chegamos de Deus. E Deus, Ele está mais velho, porque Ele é a velha geração, Ele é o Pai. Então Ele chega diante de nós, Ele não olha, Ele só toca na gente assim. Ele fala, não, é a nova é o meu primogênito. Na verdade é o mais novo, mas não, é o primogênito. Ele abençoa imerecidamente. É imerecido, mas Ele recebe a bênção. Nós somos a nova geração, estamos com as vestes da primeira geração, somos abençoados imerecidamente. Entende? Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. A nova geração é uma geração que é abençoada incondicionalmente, imerecidamente. Nós recebemos a bênção do primogênito. Recebemos essa bênção. Não merecíamos mesmo, mas nós recebemos essa bênção. A nova geração é aquele que tem as bênçãos imerecidas. Não é apenas gerado pelo Espírito, mas também tem as bênçãos imerecidas. Aí você vai ver depois que Jacó, ele vive longe de Esaú. Esaú, ele foi injusto com Esaú, ele perdeu a bênção. Por isso Jacó fica condenado. Aí Jacó, nessa mentalidade de condenação, ele vive longe. Ele vai para longe de Esaú e vive uma vida distante. Eles têm filhos, Jacó tem seus filhos, Esaú tem os seus. Aí o que acontece? Eles resolvem se encontrar. Jacó o condenado, porque ele está debaixo de condenação naquela hora, e Esaú que viveu injustamente. Aí imagina o conflito dos irmãos. Eu tenho um irmão lá em casa, vocês conheceram. Quando tem uma briguinha, é lenha na fogueira. Fico imaginando essas brigas. Briga de um que viveu injustamente a vida toda, que era para receber a bênção, não recebeu, e o outro que está debaixo de condenação. Imagina. Aí os dois vão se encontrar. A nova geração debaixo de condenação, e o outro que viveu injustamente, eles vão se encontrar. Aí de longe, Esaú já enxerga Jacó, de longe. Esaú já enxerga Jacó. E aí ele sai correndo em direção a Jacó. Aí eu fico imaginando Jacó naquela hora. Agora vai me matar. E eu estou em frente à minha família, então, meus filhos vão ver eu morrer. Foi isso que a gente pensou quando Jesus ia vir. O homem pensou que ia ver debaixo de condenação, jugo. Foi ou não foi? Falou, não, está vindo o rei, está vindo aquele que criou o universo, nós que somos pecadores, ele vai vir acabar com a gente. Aí o que acontece? Esaú chegou, e em vez de condenar, em vez de julgar, abraçou e aceitou. Aí a partir de então você vai ver um encontro inesquecível. Esaú se encontra com Jacó. O encontro de aquele que estava debaixo de condenação, ele entende que é imerecidamente, ele entende que agora ele recebeu a bênção, não tem mais o que fazer, e agora ele acolhe. Esaú acolhe Jacó. Os dois agora vivem uma vida normal, uma vida debaixo de bênçãos, uma vida sem condenação e sem julgo. E eu acho interessante, projeta para mim rapidamente, o que Jacó disse. Gênesis 33:10, diz, olha aqui. Gênesis 33:10, conversa não, estou escutando conversa. Gênesis capítulo 33, verso número 10. Mas Jacó insistiu a Esaú, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, olha essa frase, vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus. Em outras palavras, o seu rosto parece o rosto de Deus. Uau! Quando você acolhe uma pessoa incondicionalmente, você tem um sorriso de Deus. Isso é impressionante. Na versão em inglês, Almeida, with Strong's Number, o nome bonito da Bíblia, é Smile of God. Não é semblante, é sorriso.
Quando você acolhe uma pessoa incondicionalmente, quando principalmente é da família, você tem o sorriso de Deus. Isso é maravilhoso. O que eu mais quero é ter o sorriso de Deus. É muito bom, né? Cheguei aqui no início da palavra, falei para você sorrir para o irmão que está do seu lado, né? Foi o sorriso de Deus? Agora eu sorri de novo para o irmão que está do seu lado. Fala, sorri agora, sorri bem, bem largo agora. Mostra o sorriso de Deus para ele aí. Quando nós acolhemos as pessoas incondicionalmente, o nosso sorriso é como o sorriso de Deus. O nosso sorriso é como o sorriso de Deus. Esaú acolheu Jacó. Ele acolheu Jacó. Jacó não merecia, eu sei, mas acolheu. É bênçãos imerecidas. Bênçãos imerecidas. Para terminar, preste atenção. Eu vou pedir para que o Neto, para trazer as coisas que eu pedi, para nós terminarmos. Primeiro, precisamos ter ênfase na futura geração. Segundo, a nova geração não é feita pela força humana, é feita pelo Espírito. Terceiro, a futura geração, ela recebe bênçãos imerecidas. Está debaixo do favor imerecido. Mas, por último, a nova geração, ela vive no padrão da honra. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, nova geração, ela vive em honra. Quando Jacó foi recebido merecidamente, Esaú teve o sorriso de Deus com Jacó. Jacó, ele estava com a sua família, inclusive José. Então José estava junto com Jacó, seu pai, e ele viu que seu pai foi acolhido imerecidamente. Você conhece a história de José, presta atenção. José, ele teve uma vida injusta também. Os irmãos venderam José, tentaram matar José, teve uma vida injusta. José, ele foi vendido, teve um tempo que Deus mudou a história de José. Foi quando ele passou da prisão para ser governador. José, ele tinha vivido uma vida injusta por causa de seus irmãos. Mas depois, abaixa um pouquinho. Ele tinha vivido uma vida injusta por causa de seus irmãos. Mas aí Deus recompensou. Deus mostrou para José que a bênção não vem dos homens, vem de Deus. Estou escutando muita conversa. Pode perder esse final não. E aí, José então, ele era governador do Egito, tinha um histórico meio injusto com seus irmãos. E aí toda a nação passou fome. Toda a nação de Israel, todo o Egito tinha passado fome. E sabe quem estava no trono? A nova geração. José era o mais novo. Ele que estava no trono. Aí chega um tempo em que o pai precisa de comida. Em que o pai está precisando de alguma coisa, que está passando necessidade. Sabe qual que é o medo dos pais? É que o filho sai de casa e o pai seja esquecido. É ou não é? É ou não é? Eu sei. Eu tenho pai. Sabe qual que é o medo dos líderes? Que multiplicam, mas que depois não tem mais João Pedro. Não tem. É de geração em geração, então daqui a um tempo não tem mais João Pedro. Não tem mais pastor Luiz. Não tem mais pastor Mauro. Pastor Naô, conhece? Sabe qual que é o medo de muita gente? É que multiplica, mas depois ele vai ser esquecido. José, ele viveu uma vida injusta. Quando os irmãos chegaram no palácio querendo comida, José, ele tinha uma escolha. Ou ele libera o jugo, ou ele mata todo mundo porque ele era governador, ou ele tem a mesma atitude que Esaú, ter o sorriso de Deus. E aí ele lembra da velha geração, falando, não, a velha geração foi acolhida. A velha geração do meu pai foi acolhido. Eu não gosto de chorar. Sabe o que acontece? José, ele quer espelhar a velha geração. E aí José tem o sorriso de Deus. Eu não gosto de chorar. Odeio. Fique de pé onde você está.
Eu queria pedir para o meu discipulado trazer as coisas. Eu queria pedir para o meu pai e minha mãe, por favor. Sabe qual que foi o ponto? A velha geração foi acolhida. José, ele poderia ter mudado a história. Ele poderia ter matado os irmãos. Se ele matasse os irmãos e matasse o pai dele, não teria o espelho da velha geração. Sabe quando a velha geração sabe que o investimento deu certo, que todo o investimento, a multiplicação está dando resultado? É quando a nova geração honra. Quando a nova geração honra a velha geração, é porque o investimento deu certo. Sabe qual que é o maior prazer de um líder? É ver os membros fazendo a mesma coisa que o líder faz. Sabe o que é a maior honra dos pais? É ver o filho fazendo a mesma coisa que o pai faz. Não bate palma não, vou chorar mais. Sabe quando a velha geração vai dizer, não, tá pronto. Sabe quando a velha geração vai dizer, não, agora vai. É quando a nova geração honrar. É quando a nova geração espelhar. É quando a nova geração falar, eu vou fazer igual meu pai fez. Eu vou fazer igual meu líder fez. Eu vou fazer igual meu discipulador fez. Eu vou honrar a velha geração. Eu vou pedir para que se assentem. E que tire as sandálias. A minha mãe não vai gostar desse sapato discreto. Sabe, eu não estou dizendo que essa geração passou. Não estou dizendo isso. Não quero que passe. Mas a nova geração tem que viver um estilo de honra. Tem que viver um estilo de servo. José honrou. José, ele poderia ter matado, mas ele viu que o seu pai foi acolhido. Então ele também vai ter o sorriso de Deus. Vem. Eu queria honrar a velha geração. Eu vou chorar mais, não é possível. Sabe, eu tenho a honra hoje de ter pais que não são só naturais. Os meus pais são espirituais. Pai natural passa. Pai natural uma hora vai... É a verdade, né? Uma hora vai morrer. Vai demorar, mas vai morrer. Mas o pai espiritual, ele dura para sempre. Os meus pais vão durar para sempre. Porque são pais espirituais. É como eu disse, a maior honra que nós temos é ter pessoas que andam conosco, que os pais estão envolvidos. A maior honra que nós podemos ter é o investimento dos mais velhos. E a maior honra que os mais velhos podem ter é quando a nova geração honra os mais velhos. É quando há uma troca. Eles investam, vão investir, e quando chegar a nossa vez nós vamos honrar. Nós não vamos deixar passar fome, como José poderia ter deixado. Nós não vamos deixar eles para trás, como José poderia ter deixado. Nós vamos honrar. Nós vamos sempre honrar, mover de geração em geração. Não pode parar. Quando José ia dar o alimento para os irmãos, a Bíblia fala que ele deu 10 vezes ou 7 vezes mais para Benjamim. Porque Benjamim era o mais novo. Tem que ter um investimento, mas também tem que ter a honra. Eu vou lavar, você vai enxugar. Eu não vou fazer o trabalho todo.
Eu queria chamar o pessoal da ceia. Sabe por que nós ceiamos? Porque o nosso Pai investiu em nós. Sabe por que você está vivo hoje? Porque o seu Pai investiu em você. Se Deus não tivesse investido em você, você não estaria aqui. Deus, Ele investiu na nossa geração. Sabe qual que é o ponto? Chegou a hora de nós honrarmos o nosso Pai. Por isso que é a ceia. A ceia não é mais uma cerimônia. A ceia é o momento de você honrar. Queria que trouxesse a ceia. E eu vou pedir para que todos os filhos se juntem com os pais. E se sua família não está aqui, eu vou pedir para que você fique com a sua célula, a sua família espiritual. Mas eu queria agora, mesmo que faça bagunça, todos os filhos se reúnam com os pais que estiverem com os filhos aqui na igreja. Eu queria pedir para que se reunissem. E se a família não está aqui, só um pouquinho mais baixo. E se a família não está aqui, eu queria pedir para que você ficasse com a sua família espiritual. Chegou o momento de nós honrarmos. É a hora da nova geração honrar a velha geração. Vocês que já estão juntos, junta rapidamente. Eu vou pedir para que a ceia seja distribuída. Rapidamente, por favor. Pode ir. Ao pegar a ceia, se sente. Só vou falar pra... Vai querer encerrar? Pode ser. Contigo é novo, contigo de novo. Tu és santo, tu és Senhor Deus poderoso. Contigo é o Senhor, contigo é o poder, e tu és santo. Santo.
não recebeu, levanta a mão para eu ver. Levanta a mão, os servos olhem aí para... Tem gente ali no fundo e tinha umas pessoas aqui. Ok, vamos ficar de pé então. Eu não recebi. Não, tá trazendo. Pode deixar, obrigado. Aqui tem pão. Pode deixar. Bom, agora que você está junto com a sua família, como eu disse, a maior honra, primeiro, é o nosso Pai Celestial. Ele investiu em nós, por isso que nós estamos aqui. A velha geração, que é Deus, investiu em nós que somos os filhos. Hoje nós temos livre acesso a todas as bênçãos celestiais, porque a velha geração investiu em nós. Chegou o momento de nós honrarmos o nosso Pai. Por isso que nós estamos na ceia, porque agora nós temos a honra a dar ao nosso Pai Celestial, a Deus, a velha geração que investiu em nós. Por isso eu quero que você erga o seu cálice e o seu pão. E eu queria que nós orássemos honrando essa velha geração, honrando a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Nós temos uma oportunidade muito grande hoje de ceiarmos. Nós temos um privilégio muito grande de hoje de estarmos juntos, unidos, como família, porque é uma velha geração que investiu em nós. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar a respeito disso. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, cada filho que está neste lugar, cada filho, Pai, dessa família. Pai, oramos, Pai, e agradecemos, porque nós somos investidos, porque o coração do Senhor foi passado a nós. Nós oramos, Pai, e agradecemos, porque hoje nós somos a nova geração, porque o Senhor, que é a velha geração, investiu em nós, porque o Senhor apostou tudo em nós. Nós hoje somos filhos amados do Senhor, pelo investimento que o Senhor teve lá na cruz, de entregar o primogênito em nosso lugar. O primogênito recebeu as maldições, para que nós hoje recebêssemos as bênçãos. Hoje nós temos livre acesso, confiadamente, a chegar ao trono da graça do Senhor, porque houve um investimento que veio de Ti, Pai. Agradecemos, Deus. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor como filhos amados de Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você ceie com essa família que está do seu lado, seja com a família que está com você, ou seja com a família espiritual. Mas preste atenção. Você não vai ceiar com eles sem antes honrá-los, sem antes dizer para eles o quanto que eles são importantes, sem antes dizer para eles quanto que eles são amados por você. Honre as pessoas que estão do seu lado e ceie com a sua família. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Amém. Aleluia, aleluia. Isso é igreja. Jesus, quando ceiou com os discípulos, estava fazendo uma aliança para que eles continuassem a obra que Jesus começou. Ele estava passando a unção para a próxima geração. Eu queria que você agora, aonde você está, você parasse. Você que é casado, abraçasse com a sua esposa.
com seu marido. Você que é solteiro, abraça o irmão que está do seu lado aí. Preste atenção, olha aqui. Você que é pai, precisa fazer investimentos no seu filho. Nós tivemos um caso, preste muita atenção, não vou encerrar. Nós tivemos um caso que um supervisor associado saiu da vinha e não quis mais andar conosco. E aí, ao procurar a nossa liderança, o conselho apostólico, para sair, ele falou: eu vou ter que sair porque o meu filho não quer andar com a vinha como eu ando. Pastor Luiz falou algo para ele que me marcou por dentro. Falou: irmão, você é livre para ir, mas sabe o mais triste nessa história? É que o seu filho não quer fazer o que você faz. Isso é triste. Você é pastor, anda conosco há 15 anos, e agora o seu filho se tornou pastor, mas ele não quer andar conosco, ele desonra você. É muito ruim quando os filhos desonram os pais. Naturalmente, nem sempre o filho vai fazer o que o pai faz profissionalmente, mas deveria seguir o caráter do pai e da mãe. É muito ruim quando os filhos desonram os pais. É muito bom quando os filhos honram os pais. Quando você honra, você recebe uma herança não só natural, mas espiritual sobre a sua vida. No nosso meio precisamos ter uma cultura de honra líderes, de honrar irmãos, de honrar os pais. É isso que nós ensinamos a todos os filhos, que honrem os seus pais. Isso é o mandamento da velha aliança, mas permanece na nova aliança. Vai orar com a sua família, você vai orar com a sua esposa, com o seu marido, e vai declarar em nome de Jesus, que essa honra está plantada no seu coração, que este é o Espírito de Cristo que prevalece na nossa vida, no nosso coração, que a futura geração tem o mesmo Espírito que há em nós, amém? Abrace com o irmão que está do seu lado, vamos orar uns com os outros. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que seja multiplicado, Senhor, no coração de cada um, esse Espírito, ó Deus, de geração em geração, daqueles que honram a geração passada, e da geração que investe na geração seguinte, para que de fato o Evangelho seja, ó Deus, pregado, para que o Senhor seja honrado, e que a igreja seja edificada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casal, ó Deus, sobre esses filhos, que de fato esse Espírito repouse sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus.